Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Transmissão também pela AltV, a TV da internet, e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. A gente quer você aí até 1 da tarde, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número. De novo, para você anotar, 973350038. Meio-dia em ponto agora, eu sou o Mauro Friesman. Sexta-feira chegou e a gente preparou um programa aqui muito especial para todo mundo, muita cultura para a gente tratar por aqui. Vamos conhecer os nossos convidados e convidadas de hoje. Mônica Gadelha, cantora, compositora, jornalista, produtora cultural. Ela é coordenadora do Laboratório de Música da Escola Porto Iracema das Artes, do Instituto Dragão do Mar. A Mona está em Fortaleza para conversar com a gente. Boa tarde, Mona. Como é que são as coisas aí? Boa tarde. O maior prazer estar aqui para conversar, né, para a gente iniciar aí essa tarde da sexta-feira, sextando já aqui em Fortaleza e no Brasil todo. Legal, obrigado pela presença, Mona. Andressa Pires Gonçalves também com a gente, gestora de eventos, ela é produtora de eventos culturais na Cepar Cultural. Tudo bem, Andressa? Boa tarde. Boa tarde, Mauro, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, uma honra estar fazendo parte dessa conversa. Obrigado pela presença. Vamos apresentar também Bel Braga, empreendedora. Ela é criadora da plataforma Closet Bowbacks, está no Rio de Janeiro, para essa conversa com a gente aqui no programa Gente que Fala de hoje. Tudo bem, Bel? Tudo bem, Mauro? Oi, pessoal, vai ser um prazer trocar com vocês. Começar esse fim de semana com muita troca bacana por aqui. Vamos lá. E o Yannick Delas, produtor cultural, cantor, compositor, guitarrista, proprietário do Centro Cultural África, também está com a gente. Yannick, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar nesse momento aqui, junto com vocês, debatendo o que importa para a sociedade brasileira. Tá, só te peço uma gentileza, dá um ajustezinho aqui no seu teto, aqui para não cortar muito a sua cabeça, tá bom? Vamos lá, mas mantenha o seu smartphone aí na posição horizontal como está, tá bom? Pessoal, 12:02, vamos ao nosso primeiro tema de hoje. Vamos falar sobre o seguinte, os detalhes sobre como será a virada cultural nos dias 27 e 28 de maio, não nesse final de semana, o próximo, foram anunciados agora, essa semana. Olha, serão 500 atrações distribuídas entre o centro de São Paulo e os bairros mais distantes, e tudo isso com o slogan Virada do Pertencimento. Até aqui, gente, foram 18 edições em que a cidade ofereceu cultura em praças abertas de aparelhos públicos, chamando a população a reocupar o que é dela por direito, mas apenas o Anhangabaú, o Vale do Anhangabaú, terá atrações 24 horas. E por quê? Porque a grande preocupação está sendo com a segurança, que, olha, gente, literalmente roubou a cena nas últimas edições e parece mais fora de controle a cada ano, a cada edição. Andressa, eu começo com você a respeito desse tema, você que é gestora de eventos, a gente poderia falar aqui sobre tudo que vai acontecer na virada cultural, nos dias 27 e 28, as atrações. A gente vai ter que falar de um lado triste dessa história, que é a preocupação com a segurança. E que não é um problema só daqui de São Paulo, com a nossa virada. Você que circula o país aí na sua gestão de eventos, deve verificar isso também nas grandes capitais, né? Sim, é de extrema importância a gente ter o acesso à cultura, mas também prezar pela nossa segurança. Então, não só em São Paulo, é muito difícil no Brasil você conseguir ter a certeza de que você vai estar em segurança durante o evento, do início ao fim. Então, pisou o pé na rua, tem que estar em alerta, ter esse cuidado. Então, é muito importante a gente também ter esse respaldo. Uma coisa que a gente sempre preza aqui em qualquer produção o evento vai acontecer, sempre ter ronda, ter alguma segurança junto para a gente ter a segurança dos nossos participantes. São Paulo é uma cidade extremamente rica em cultura, mas também é muito complicado viver nela, tá à deriva.
mas com essa virada cultural, vale a pena, vai dar tudo certo com essa segurança e conseguir ter esse acesso à cultura, que é o mais importante para a nossa sociedade hoje. Você vê, a gente fala, né, desse chamamento da população para que a população reocupe o espaço que é dela por direito, né? Então, o poder público faz isso e ao mesmo tempo, quer que a população participe. Agora, participar em relação à questão da segurança para isso tudo. Como é que o poder público chama a sociedade civil para isso? Vocês, por exemplo, que são organizadores, são gestores dos eventos. Sim, todos os nossos eventos aqui é em parceria com a prefeitura. Então, uma das nossas parcerias que a gente pede assim que fala com a prefeitura é: precisamos de ronda. Porque também, quando a gente dá o acesso, a gente precisa garantir que a pessoa vai ter o bom aproveitamento daquele evento, que não vai ser uma coisa que vai ser prejudicado por alguma outra questão. Aqui, o que a gente mais passou ultimamente foi a questão com os ataques às escolas. Nossos projetos aqui são exatamente para as escolas públicas de cada município. E agora, no começo desse ano, infelizmente, teve muita ameaça a ataque à escola e alguns até foram efetivados. Então, a maior preocupação foi como eu vou oferecer um projeto, oferecer uma coisa boa, sendo que tem uma outra contrapartida negativa que está afetando a realização desse projeto. Então, a primeira coisa que a gente conseguiu contornar e conseguiu chegar em uma conclusão foi sempre ter a parceria junto com as prefeituras, os municípios, mostrar o porquê que esse projeto é interessante para as escolas, para os alunos, ainda mais alunos novos em formação, poder ter essa visão cultural e ter esse acesso à cultura, que hoje em dia também não é uma coisa simples, e ter o apoio das prefeituras de Ronda para conseguir ajudar a gente a levar isso com segurança para todo mundo. Então, é uma coisa que, ultimamente, o poder público está conseguindo enxergar com mais facilidade, porque até então não era uma coisa tão de fácil acesso para a gente conseguir requerir a eles. Então, a gente está conseguindo efetivar isso com mais tranquilidade agora. O tipo de violência verificada em viradas culturais, quando tem muita gente nas ruas e as atrações acontecem nas ruas, em grande parte, é o crime patrimonial, né? Então, os bandidos estão atrás, especialmente de celulares. Então, o que dizer para as pessoas para proteção do seu patrimônio próprio, especialmente o celular? O mais importante é aproveitar o momento e estar presente no momento ali. Porque às vezes a gente quer filmar, quer aproveitar para ter depois e acaba tendo algum probleminha. Em São Paulo, a melhor dica é: guarda seu celular, aproveita o show, assiste, que vídeo a gente sempre consegue achar na internet. Mas recuperar o bem é mais complicado. Então, sempre aproveitar o momento, estar presente ali, que o mais importante é você conseguir aproveitar, ter esse acesso e conseguir efetivar sua participação, do que se preocupar com alguma coisa ali. Yannick, para te ouvir a respeito desse tema, a gente poderia estar falando aqui das atrações da virada cultural para a semana que vem, mas a gente está falando do problema que vem junto com a cena da atração, muitas vezes a violência. Como é que a gente lida com isso? Tantos anos já de virada cultural e a gente não consegue dar uma solução, né? Bom, no meu ver, como migrante, né, alguém que não é nascido aqui, ele é um pouquinho mais diferente, né, porque eu consigo enxergar um pouco de fora e de dentro também, porque eu estou aqui. Bom, em São Paulo, o que se diz é a questão de Cracolândia, né, que outras vezes já aconteceu virada cultural da forma tradicional como o projeto foi concebido, de ocupar a cidade inteira com atrações culturais, artísticas. Mas esse ano e ano passado não aconteceu de mesma forma. E eu tive a honra de participar como artista em 2017, se não me engano, e tinha atração em toda a cidade. E dessa vez diz que é por causa da Cracolândia. Então, no meu ver, o problema é atacar a causa da violência e não abordar a violência como um problema, né? Tem que ver a causa da violência e a causa da Cracolândia. Isso que é o problema. Na Luz, sempre tiveram ali os usuários das drogas, na Luz, que eu já toquei para eles, num projeto aí da vida, Bike, se eu não me lembro,
Eu toquei ali porque é um projeto que levava arte para usuários de droga. E eu fiquei mais de 8 horas lá, tocando, e fazendo, tinha pintura, tinha muitas coisas. E eu descobri que tinha muitos artistas entre eles. E eu permiti com que muitos deles subissem o palco para se expressar. Então, ali dava problema para aquela região. Mas tudo acontecia e não tinha esse registro de roubo das lojas, por exemplo, como está acontecendo agora. Né? Eu falo Sim. bem, eu tenho 7 anos em São Paulo, mas eu estou falando de 7 anos para cá, da minha experiência. Eu faço antropologia de rua, que eu não gostaria de ser apresentado como antropólogo, porque eu não tenho estudo para isso, mas eu faço estudo paralelo, que é antropologia de rua, estudando a sociedade. Então, eu vivi observando que essa violência começou a ser, que o patrimônio, de fato, imobiliário, começou a ser atacado, imobiliário, a partir do momento que mexeram com eles onde era o Cracolândia, que é na luz, para começar a espalhar a luz. Isso criou uma instabilidade a eles, até a movimentação deles. Então, toda vez, o relato que eu tenho da população que mora ali, porque eu moro também no centro, é que quando eles são mexidos pelo GCM ou a polícia, eles ficam espalhados na cidade inteira, revoltados, batendo nas portas. Então, é meio que uma reação a essa violência. Aí faz arrastão. Então, isso é uma realidade. E ele não é muito abordado. Mas agora, vamos na causa. O que causa isso tudo? Porque até 7 anos que eu estou falando para cá, eu não via isso. Né? Existia essa violência, como na cidade do país inteiro, mas não era do jeito que está agora. Por que ficou agora desse jeito? Para chegar ao nível de cancelar ou de modificar a realização de um evento tão importante que é Virada Cultural na cidade. Então, isso que tem que ser estudado para ver. Vamos fazer o evento na rua, nós, Festival de Musique d'Afrique, na sexta-feira agora, na semana que vem. Sim, onde tem evento, sempre tem segurança, mas a questão aqui de segurança é ao redor de onde acontece o evento. Isso já passa da organização de um evento. Isso acaba de ser da prefeitura, do estado, e por aí vai. Então, é essa questão que tem. É difícil registrar um furto onde no local do evento, mas acontece ao redor. E dessa segurança aqui que tem que ser cuidado. E tem que ser bem analisado e ver como que poderia trazer a solução para o evento, mas, posteriormente, tentar resolver, uma vez por toda, a causa dessa violência. Porque, senão, a gente vai estar falando da violência o tempo todo e não tem uma solução. Então, a gente tem que atacar a causa dessa violência para tentar amenizar. Talvez a violência não acabe, mas diminuir um pouco, que dá aquela sensação de segurança para quem vai sair de casa e chegar ao local do evento. Perfeito. E fazer tudo e voltar em paz. Mona Gadelha, Prefeitura aqui de São Paulo, Opa. portanto, a virada cultural, preocupada com a violência. Qual é o paralelo que a gente consegue fazer com Fortaleza aí, né? Vocês também têm os eventos aí, as viradas culturais de vocês. Faz um favor para a gente, coloca o smartphone na posição horizontal, deitado. Ah, pois não, pois não. Vamos lá. Ok. E aí, vamos tentar fazer esse paralelo aí com a situação de Vou São fazer Paulo aqui. e de Fortaleza. Tive que sair do computador para o celular, porque teve um probleminha aqui de internet. Está dando para me seguir. ouvir? Tá ótimo, vamos seguir. Tá. Eu morei muitos anos em São Paulo, né? E peguei os primeiros anos da virada e assisti aos shows, né? Sempre alguns projetos muito interessantes, como aquelas releituras de álbuns, né? Dos álbuns, e acompanhava assim. Mas já estou em Fortaleza desde 2014, né? Onde eu estou na coordenação do Laboratório de Música da Escola Porto Iracema das Artes, né? A escola é um equipamento gerenciado, né, gerido pelo Instituto Dragão do Mar, em parceria com a Secretaria da Cultura do Ceará. Fortaleza, pós-pandemia, antes da pandemia, já havia um movimento muito grande de festivais, de eventos ao ar livre, né?
e depois da pandemia também, na Praia de Iracema, os festivais, férias na PI, grandes shows na Praça Verde do Centro Cultural Dragão do Mar. Agora, recentemente, teve um evento chamado Mar da Liberdade, que era comemorando o aniversário do Centro Dragão do Mar. E a maior parte desses eventos, desses shows, assim, tem acontecido de forma pacífica, né? Tem acontecido com a diversidade, né, de artistas, porque a gente tem uma característica aqui em Fortaleza de uma cena musical com uma diversidade muito interessante de vários gêneros musicais. E aí, realmente, depois da pandemia, tem acontecido essa retomada, inclusive também com outro espaço chamado Estação das Artes, que tem shows, grandes shows também, e é um espaço que é aberto também, né, de certa forma, apesar de ser dentro de um centro cultural. Enfim, né, uma cena bastante efervescente. Bel Braga, a sua percepção sobre esse tema, a preocupação com a violência durante as viradas culturais. Aqui no Rio, né, apesar do Rio já estar em todos os noticiários sempre como um foco de violência, né, a gente tem alguns tem um visual, um ambiente, um lugar tão lindo, tão bonito, tão propício para eventos. A gente acabou de sediar o Web Summit, né, um grande evento que envolve não necessariamente cultural, mas um evento de tecnologia, de inovação, um evento global, que pela primeira vez teve uma edição fora de Portugal, né, uma edição no Brasil, e a gente conseguiu ver vários eventos ocorrendo por fora, né, eventos culturais, eventos na orla, eventos, né, pela cidade toda, e ocorrendo de uma forma tão bacana, tão legal e fluindo tão bem. Então, a gente tem exemplos bacanas de possibilidades, né, do que a gente pode ser, né, como cidade, como país, do que a gente pode oferecer ao nosso povo, que recebe tão bem, que tem tanta coisa bacana para trocar. E a gente viu as pessoas, né, os estrangeiros encantados com a possibilidade de encontrar no Rio uma combinação, né, de cultura com também um cenário de inovação, de criatividade, né, de tantas empresas, tantas coisas bacanas que estão surgindo por aqui. Então, no meu olhar, né, de tecnologia, de empreendedorismo, né, que vem fazendo aí há mais de 10 anos, eu olho e vejo uma possibilidade de sonhar com o Brasil sendo sede desses eventos e a cultura, né, ao redor, trazendo para as pessoas um lugar único, né, onde a gente consegue combinar isso e já ter uma cultura tão forte, recebendo, recepcionando e acolhendo as pessoas, trazendo uma visão diferente, né, do que é o Brasil. 12h18, pessoal, o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira por aqui, Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, a TV, a TV da internet e também pelas nossas redes sociais. Vamos mudar o assunto agora, vamos falar com a Mona Gadelha sobre o que vai acontecer em Fortaleza. O disco Fruto Proibido, de Rita Lee, que inclui joias, né, como Agora Só Falta Você, esse tal de rock and roll e também Ovelha Negra, será tema de debate do projeto Anatomia do Disco, da Escola Porto Iracema das Artes, em Fortaleza. Vai acontecer no dia 23, na terça-feira da semana que vem, e a coordenadora do Laboratório de Música, que é a Mônica, receberá os artistas Mimi Rocha, Thaís Aragão, José Teles e Beto Nardo, ex-Tutti Frutti, para um debate, um tributo a Rita Lee. A atividade será online e gratuita no canal do YouTube da escola. É isso, Mona? Como é que surge essa ideia? É isso. O Laboratório de Música, né, que é um dos laboratórios da Escola Porto Iracema das Artes, são 5 laboratórios, além da música, dança, teatro, artes visuais e cinema. A gente tem esse programa chamado Anatomia, com com esse título, com essa rubrica, digamos assim. E geralmente nós fazemos anatomia da filmes, já fizemos a anatomia da canção, com a Alucinação, do Belchior, e com essa partida agora da Rita, né, que deixou todo mundo muito impactado,
a gente resolveu fazer uma anatomia dedicada ao álbum. É a primeira vez que a gente faz um álbum, né? Geralmente, quando é música, a gente faz a anatomia da canção. E a gente vai fazer anatomia do álbum O Fruto Proibido, né? Que é um álbum importantíssimo, um divisor de águas na música brasileira, né? E quando a gente fala anatomia, né, na verdade, uma metáfora para dizer que a gente vai assim, analisar, se aprofundar, discutir, ouvir várias pessoas com as suas opiniões, com as suas ideias, e inclusive com a participação no próprio disco, como é o caso do Beto Nardo, né, que foi um vocalista do disco, além do grande músico Mimi Rocha, dos jornalistas do José Teles e a Thaís Aragão. E isso aí vai ser a partir daqui do canal do YouTube da escola para o mundo, no caso. Então vai ser uma coisa possível de acompanhar em qualquer lugar. E essa análise, né, essa busca para entender a anatomia de cada trabalho, né, deve trazer descobertas impressionantes, incríveis, né? A gente certamente vai descobrir coisas muito legais da Rita Lee. Sempre. E como é aberto também, né, para um bate-papo ao vivo, as pessoas podem fazer perguntas e fazer comentários. A gente teve, quando foi a Anatomia da Canção com Belchior, a gente teve assim, um público incrível e com muita troca de ideias, né? Sempre é muito legal, né, ter essas possibilidades de abrir outras chaves, outras informações, além das questões técnicas, né, que certamente Mimi Rocha, que é um grande guitarrista, né, vai tratar, mas eu acredito que o Beto Nardo possa falar muitas curiosidades, afinal ele participou, né, do turnê. Certamente a gente vai relembrar o histórico show que a Rita fez aqui, inclusive eu assisti em 1975, foi o lançamento do Fruto Proibido, é um show que foi assistido por muita gente, né, por toda uma geração. E a análise sempre muito precisa e inteligente. Problemas com a transmissão da Mona? Agora sim. Vai ser bacana. Sim. Deu um travamento aí do seu áudio e da sua imagem, mas acho que agora está tudo bem, Mona. Deu para compreender aqui o final. Para a gente dar a ficha técnica aqui, o serviço vai ser no dia 23, então, dia 23 de maio, 7h, no canal do YouTube da escola. Fácil de achar, canal do YouTube da Escola Porto Iracema das Artes. Porto Iracema das Artes é uma escola de formação em artes? Isso, uma escola de formação. Como eu falei no início, né, é uma escola de formação gerida pelo Instituto Dragão do Mar, em parceria com a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará. Sim. Mona, você também é cantora, compositora, produtora cultural, enfim, então você tem trabalhos musicais, tem uma canção sua, canção autoral, né? Essa Menina, e vamos ver um pouquinho agora um trecho Acho ótimo, legal. Desse vídeo, a gente fala na sequência aqui, vamos lá. Beleza. Ela está comigo, mas já vai embora. Ela vem comigo, mas já vai partir. Digo que não ligo, vejo o tempo afora. Vou deixar de vê-la linda a sorrir. Onde foi que eu achei essa menina? Como foi que ela me aconteceu? Ela é luz que irradia, ilumina. Ela é flor que no inverno apareceu. A Gabriela interpretando a canção. Essa menina. Quem é essa menina, Mona? Vixe, é um mistério. Essa menina pode ser a diretora do clipe, a Lila Almeida, minha companheira, pode ser também a Milza Gama, bailarina, que dançou tão lindamente o clipe, podem ser as meninas interessantes e belas, né, desse Brasil, do mundo. Suas canções, as suas interpretações são sempre de canções autorais ou você traz também repertório de outros compositores?
Eu comecei cantando músicas minhas, sempre minhas, né? E a maioria dos meus discos, eu tenho 7 discos lançados e a maioria realmente são músicas assinadas por mim. Mas gosto muito também de cantar outros compositores. Eu tenho um disco dedicado ao pessoal do Ceará, né? Ao cancioneiro do pessoal do Ceará, chamado Praia Lírica, um tributo à canção cearense dos anos 70. Um disco gravado com o Fernando Moura, voz e piano. Então também gosto, é muito quando eu aprecio, né, me identifico com uma letra, com uma canção, eu gosto de dar a minha leitura também, gosto de propor, né, um novo caminho para essa canção. E suas apresentações, tem alguma coisa na agenda, no horizonte? O que tem pela frente? Eu tenho me dedicado muito ao trabalho aqui na escola, né, na Corpoiracema, no Laboratório de Música, mas também, de vez em quando, faço alguns shows, como fiz o mais recente foi na Estação das Artes, no Dia da Mulher, e estou me preparando também para lançar um livro, né, e certamente vai ter um pocket show com o lançamento do livro, que é fruto da minha dissertação de mestrado, né, chamado O Perfume Azul, Rock e Transversão na Fortaleza dos anos 70. Pessoal, 12h26 agora, a gente prossegue por aqui com o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, Rádio 365, sua rádio de todos os dias, Altivia, TV da internet e também aqui as nossas transmissões pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Vamos falar agora com o Yannick sobre o seguinte: o Largo do Paissandu, bem no centro aqui da capital, vai abrigar na semana que vem a 4ª edição do Festival Musique da Frick. E esse evento será uma homenagem ao Dia Mundial da África, reunirá música, performance, dança e poesia, além de palestras, debates e oficinas de dança zulu e musicologia africana. O festival levanta discussões e traz visibilidade à necessidade de empatia, direitos, espaços de trocas e envolvimento com imigrantes africanos em São Paulo e no Brasil. Para a gente entender sobre esse festival, acho que a gente tem que contextualizar, hein, Yannick? Falar um pouquinho da sua trajetória, né? Como é que você chega no Brasil? Você é do Congo, né? Vamos falar um pouquinho rapidinho para poder entrar no seu trabalho. Eu vou tentar ser mais breve possível. Se passar dos limites, podem me cortar à vontade, porque a história é um pouquinho longa. Bom, eu chego no Brasil pela primeira vez através da Embaixada do Brasil, que já vem trabalhando comigo em São Tomé e Príncipe. Eu sou do Congo, mas eu moro em São Tomé e Príncipe. Eu considero que eu moro porque ainda, apesar de estar no Brasil, a minha base continua a ser São Tomé e Príncipe, uma das ilhas, né, que tem colônia portuguesa também, de colônia portuguesa. Então, essa parceria que já começou com a Embaixada do Brasil lá na África, em São Tomé e Príncipe, que me trouxe pela primeira vez aqui no Brasil em 2014, onde eu vim fazer intercâmbio de 3 meses e fazer alguns shows. E nesse intercâmbio resultou num disco que se chama Outros Rios, com o mineiro Juliano Botti. Aí eu voltei para a África e ele queria outra vez a gente fazer outro disco. Eu voltei em 2015, onde eu fiquei por 1 ano lá em Juiz de Fora, gravando e preparando o turnê que não acabou acontecendo por causa da paternidade dele. Ele tinha acabado de ser pai, então não deu para fazer turnê, porque ele queria ficar mais perto para cuidar da filha. E aí gravamos, eu tive tempo também de estudar um pouquinho a música, né? Eu ganhei uma bolsa de 6 meses de estudo de música, e a vida está estúdio e aulas. Não tinha muitos shows como programado. Aí eu voltei para a África, chegando lá em Cabo Verde, os meninos me perguntaram se eu conhecia a favela. Aí eu falei que não conhecia a favela. Aí falaram: e você conhece a Avenida Paulista? Também não. Aí disseram para mim que eu não estava na África, eu estava no Brasil. Se eu não conhecia a Avenida Paulista, não estava no Brasil, porque na época passava uma novela que falava muito da Avenida Paulista. Eu não sei porque eu não assisto novela. Então, os países de língua portuguesa estão muito conectados com a TV brasileira, que é a cultura brasileira, e questionaram sobre a Avenida Paulista. Então, eu tinha a possibilidade de voltar para o Brasil, eu resolvi voltar para vir conhecer também a Avenida Paulista.
E eu voltei para ficar 3 meses e depois voltar a fazer minhas coisas fora. Até hoje, faz 7 anos que eu estou aqui em São Paulo. Nunca mais voltei para a África. Bom, fui em outras paradas na Europa tocar, mas a África mesmo ainda não. Bom, agora sobre o Festival Musique d'Afrique, é assim a pronúncia, né? O que Musique d'Afrique. você destaca para a gente a respeito desse festival, que vai ser na semana que vem, a 4ª edição, né? Sim, contando um pouquinho a história desse festival, ele nasceu do incômodo que eu tinha como artista e como pessoa que mora em São Paulo, ter que responder toda vez nas pessoas que a África não era um país que tinha 54 países e tudo isso. Então, eu resolvi fazer uns projetos que eu nunca fui produtor, né? Na verdade, eu sou mesmo artista, mas eu fui obrigado, eu agradeço São Paulo por isso. São Paulo fez de mim o que eu nunca sonhei ser, produtor por necessidade, né? Eu precisava de divulgar minha arte, eu não tinha ninguém para fazer, como eu não tinha público também, então ninguém queria pegar, e aí eu tive que aprender a fazer a produção. Então eu resolvi tentar divulgar a África com projetos. Eu fiz o Congo Ancestral, que dentro de Congo Ancestral, depois de 3 meses, a gente fazia festival que contemplava os artistas africanos. E quando chegava nesse mês de maio, eu precisava fazer alguma coisa, porque eu vinha tudo que se fazia na cidade era mais relacionado à imigração em si e não abordava tanto a questão e a importância desse Dia Internacional de África, que é Dia de Assinatura de União Africana. É muito importante para nós, para quem conhece a história de África, que a África foi dividida por uma vontade não africana. Tem uma galera lá na Europa acharam bom dividir a África. Então, tem famílias que se encontraram separados. Mãe que foi para campo no lado, ele não poderia mais voltar e era de outro país, os filhos ficaram de outro país. Então, esse desastre mundial, depois de 1963, os nossos pais, na época, resolveram remediar com essa questão, então assinaram um acordo de União Africana, dar uma resposta dessa grande conspiração contra o continente. A partir dali, começou a ideia de unificar a África, tendo moeda única, mesmo povo, quebrar as fronteiras que não foram impostos. Então, esse dia é muito importante, é celebrado no mundo inteiro, na diáspora africana atual e dentro da África como o dia mais importante do continente africano. E aqui passava batido. Às vezes, no Itamaraty, fazia alguma nota, algumas embaixadas em Brasília faziam algum buffet, coisas assim. Mas não tinha nada a ver em relação à arte. A África é de todos nós, é de diplomatas, políticos e artistas também. Então, como sociedade civil, teve que tomar essa responsabilidade de poder fazer alguma coisa cultural. Aí que nasceu a ideia de comemorar o dia através da música, porque é uma celebração. Então, começou independentemente e continua sendo independente no lugar fechado, onde os artistas recebiam cachê pela portaria, por 2 vezes. A 3ª edição, a gente teve apoio da Secretaria da Cultura, a gente agradece muito por isso. E dessa 4ª também temos o apoio que dessa vez decidimos fazer na rua, né? Para aproximar um pouquinho mais a festa nos africanos, que a maioria da comunidade mora ali pelo centro e trabalham ali. Então, outras edições a gente teve dificuldade de trazê-los, né? Apesar de que a população brasileira, na sua maioria, se interessa a conhecer essas culturas, mas os africanos, nessa data, é necessário eles comemorar para se sentir realmente, como eu vou dizer, o dono desse evento e desse dia. Então, é por isso que esse evento vai acontecer na rua, perto deles. Sim. No Lago do Paissandu, na 4ª... que dia da semana que vem? É a semana toda? Não, vai começar a partir de terça-feira, onde a gente vai ter debate, que vai ser transmitido online pela plataforma de Centro Cultural África, que está na organização. O tema é o que os brasileiros entendem de música africana.
né? Porque tem uma confusão também. Muita gente acha que a música africana é só percussão. Então, a gente vai mostrar, a gente vai debater, trazendo os artistas que fazem diferente, que faz música tradicional, mas que é diferente do que os brasileiros conhecem. Então, trazer essa ponte, poder abrir um leque de conversa para entender um pouquinho os universos de música africana. E na quarta-feira, no dia 24, teremos Afro Sampa, que é um trabalho lindo de departamento de antropologia, dirigida por Rose Satico, que é uma professora da Universidade de São Paulo, USP, que mapeou, né, a cena musical africana e os artistas, e fazer até conexão também de artistas africanos com artistas brasileiros. É um trabalho muito lindo que eu recomendo de ver e vai ser transmitido. E também tem Campos Aweze, que é um documentário de uma grande diretora, Luísa Ganibal, que ela fez esse trabalho na África. Então, ela foi até a África pesquisar. Então, eu acho também necessário ela trazer uma brasileira, olhar a África por dentro e trazer a sua experiência para os brasileiros. Então, eu achei interessante, é por isso que eu chamei isso na curadoria. Agora, os grandes dias mesmo de música que vai fazer a celebração propriamente dita da forma africana é a música. Teremos 10 atrações artísticas e de 8, se não me engano, 9 nacionalidades. Então, vai ter dança, vai ter performance, vai ter música. E também a gente está conversando com muitos, né, porque não tinha como contemplar todos de verba, para fazer culinária também vai ter algumas comidas. E temos a parceria com o Centro Cultural de Angola, que vai chegar ali também para expor e mostrar o que vem fazendo, e outras instituições africanas que atuam no ramo de arte e cultura. Yannick, a gente vai acompanhar um trabalho seu agora. Vamos disparar aqui um vídeo, a gente vai ver, vai ouvir aqui pela 365, vai ver pelas redes sociais. Namituni, vamos lá. Namituni na motema na ngai nazangi yano nasala nini ya mabe lelo ememisa ngai ndengambo bato bakoluka komona ngai konyokwama po basalisa ngai mokili ebetela bango maboko po nini bato bakoluka lokumu na vi na ngai na mituni Namituni na motema na ngai nazangi yano nasala nini ya mabe lelo ememisa ngai ndengambo bato bakoluka komona ngai konyokwama po basalisa ngai mokili ebetela bango maboko po nini bato bakoluka lokumu na vi na ngai na mituni. Interpretando a canção Namituni, do que se trata, Yannick? Namituni quer dizer me pergunto. Eu me pergunto, eu tenho muitas perguntas, assim como muita gente tem perguntas sem resposta, né? A minha pergunta era por que muitas pessoas gostam de me ver sofrer e me estender a mão depois me ajudando. É uma coisa que sempre me incomodou, e aí meu pai me deu a resposta, mas essa resposta ficou mais para mim, né? Porque precisava saber quem eu era e eu tive uma formação especial de onde eu vim, de quem eu sou, né? A gente morando na cidade, não dava para entender muito bem quem eu era, na verdade. Mas depois meu pai me explicou quem eu era, em alguma parte do Congo, eu entendi por que eu deveria passar para essa situação e por que eu tinha formação um pouquinho mais dura, né? Como ser humano. Ok, 21 minutos para 1 da tarde agora, você prossegue aqui com a gente, acompanhando o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também pela Altivia TV da internet, nossas redes sociais. Vamos mudar o assunto agora para conversar com a Andressa Pires. A Cepar Cultural e o Instituto CCR
estão levando o seu projeto de cinema itinerante a 12 municípios dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. O roteiro atual começou ontem em Uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul, termina no dia 27 de junho, em Embu das Artes, aqui na Grande São Paulo. O Cine CCR, que oferece exibições gratuitas de filmes, é estruturado sobre um caminhão que se transforma em uma verdadeira sala de cinema, com telão, climatização e poltronas para acomodar até 91 pessoas por sessão. Olha só, gente, além de pipoqueira, dispensa para refrigerante e banheiros. Muito legal esse projeto. Vamos começar falando dessa tecnologia, né? Depois a gente fala da parte da parte cultural do cinema, enfim, do conteúdo que vai ser apresentado. Mas como é que essa tecnologia proporciona isso, Andressa? Olha, é incrível nessa nossa carreta, porque o nome dela se chama Cine Transformer. Então, realmente baseado em um Transformer. Ela é uma carreta normal, a gente consegue deslocar ela pelo Brasil inteiro. E aí, quando a gente para no município, a carreta se estabiliza e aí ela já começa a expandir as laterais, que é como se fosse um quebra-cabeça. A gente começa a expandir as laterais, dentro dela abre a tela também de cinema e todas as poltronas são fixas na carreta. Então, a gente só desdobra ela para todo mundo conseguir ter as poltronas e ela tem aquela inclinação de teatro, como se fosse realmente um cinema, de sala de cinema de shopping, algo semelhante. Então, é incrível porque quando a pessoa vai, realmente é uma sala de cinema. Você não se sente que está dentro de uma carreta vendo um telão. É uma sala de cinema. E aí, para completar toda a nossa experiência de cinema, a gente também distribui a pipoca e o refrigerante para todo mundo que participar. Bom, o cinema itinerante vai, como eu destaquei aqui, ele vem para 12 municípios gaúchos, catarinenses, paranaenses e paulistas. Como é que essas cidades foram escolhidas? Bom, esse projeto está sendo incentivado pelo Instituto CCR e a gente está atendendo as regiões da CCR Aeroporto, CCR Via Sul e CCR Via Oeste. Então, junto com a CCR, a gente conseguiu definir os municípios para fazer parte desse roteiro, que a gente está começando em Uruguaiana, passamos por Bagé semana que vem, Bagé, Pelotas, Gravataí, e aí já seguimos para o Paraná. E aí, esses municípios foram escolhidos pela CCR para a gente conseguir atender regiões que não possuem acesso ao cinema. Que esse projeto, o maior intuito dele é realmente levar a democratização de acesso ao cinema. Ele é aprovado pelo Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, e a gente consegue atender todos os municípios que não possuem estrutura, ou então que a pessoa e a região não conseguem ter a possibilidade de se dirigir até um cinema. Bom, o público precisa se inscrever para poder assistir aos filmes. O projeto atende escolas, o público de uma maneira geral, dos bairros, da localidade ali próximo? Sim, como que é feita a nossa estrutura? A gente fica 2 dias em cada município. Então, vou pegar o exemplo de Uruguaiana. Começamos ontem, hoje se finaliza. São 5 sessões de cinema por dia, sendo 4 dessas sessões para as escolas municipais da região. Então, junto com a Prefeitura de Uruguaiana, com a Secretaria de Educação, a gente definiu um local que seja hábil para todas as escolas participarem, as escolas mais próximas, e os diretores dessas escolas levam os alunos até o nosso cinema, que eles podem participar durante o dia. E eles também escolhem os filmes para assistir. A gente entrega algumas opções, dentre elas tem Trolls e Sings, que também os professores conseguem usar essa atividade para desenvolver algo na sala de aula depois. E aí eles participam durante o dia e no fim do dia, às 6h30, a gente tem a sessão aberta. Para participar dessa sessão aberta, é só ir lá na carreta e retirar o ingresso. A gente sempre fica em locais que sejam em bairros populosos. Então, por exemplo, em Uruguaiana, estamos em um parcão em Uruguaiana, fica no meio do bairro. Então, ali o pessoal da região consegue se dirigir até a carreta, vai lá, retira o ingresso durante o dia, retorna à noite com o ingresso em mãos para conseguir participar da sessão. E para a sessão aberta, os filmes são Transformers no primeiro dia e no segundo dia, Dora e a Cidade Perdida. E também entrada toda gratuita. É só ir lá, retirar seu ingresso e voltar para assistir à noite. Vocês aceitam sugestões de filmes prévios, assim, sugestões que são enviadas pelas cidades, né, que vão ser visitadas pelo Cine? Isso, a gente tem uma grade definida de filmes que a gente disponibiliza para o município as opções. Da sessão aberta é sempre fixo, em todos os municípios que a gente vai passar, do Rio Grande do Sul a São Paulo, sempre vai ser no primeiro dia Transformers, no segundo dia Dora. Das sessões agendadas com as escolas, a gente disponibiliza 4 filmes
e a escola que participar pode escolher o filme que ela acha mais coerente para passar para sua turma. Qual é o feedback, hein, do público? O que eles dizem no É final? incrível. Aqui é o nosso xodozinho, porque muita criança vai pela primeira vez com a gente no cinema, e aí, às vezes, até mesmo... A gente teve um caso ontem, um senhor de 80 anos, a primeira vez que ele foi no cinema foi com a gente nesse projeto. Então, é muito legal você ver dando essa nova abertura para as pessoas. E com as crianças pega de um jeito diferente, porque quando elas estão participando desse filme, tá ali assistindo, abre uma nova possibilidade na cabeça delas. Então, tem criança que sai da sala de cinema falando que eu quero ser atriz, falando que quer trabalhar com cinema, que quer fazer vídeo, que quer estar ali captando imagem. Então, além de assistir o filme, ter esse tempo de lazer, abre um leque de possibilidade na cabeça da criança que até então ela não teve acesso. Porque as salas de cinema do Brasil não são distribuídas igualmente o Brasil inteiro. Então, por exemplo, Uruguaiana, a gente não tem uma sala de cinema, mas o pessoal está conseguindo participar com esse projeto. Então, é incrível ver esse feedback que realmente é totalmente efetivo assim que o pessoal entra. Bom, vou dar o serviço aqui, Andressa. Cine CCR, então, está em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Aliás, são 5 cidades no Rio Grande do Sul: Uruguaiana, Bagé, Pelotas, Gravataí e Terra de Areia. Então, está em Uruguaiana até hoje. Isso. Hoje, até Uruguaiana. Segunda-feira já estamos em Bagé. Sim. Santa Catarina são 2 cidades, Navegantes e Joinville. Curitiba são 2 cidades também, São José dos Pinhais e Londrina. E aqui em São Paulo, 3 cidades da Grande São Paulo: Barueri, Carapicuíba e Embu das Artes. Aqui em São Paulo, como essas cidades foram escolhidas? Aqui em São Paulo, a gente está pegando a região da Via Oeste. Então, termina o nosso roteiro ali vindo do Paraná, a gente termina ali aqui em São Paulo, porque também são municípios populosos e municípios com regiões com vulnerabilidade social, que não conseguem ter tanta acessibilidade para ir no cinema. Que, por exemplo, o que a gente mais pensa como uma família consegue ir no cinema hoje em dia com o valor que está. Um pai e uma mãe pagar o do pai, da mãe e dos filhos com pipoca e refrigerante fica muito inviável. A gente conseguiu definir municípios que as pessoas vão conseguir realmente aproveitar o projeto. Que são cidades alcançadas por rodovias administradas pela CCR, é isso? Isso. Muito bem. E a última cidade que é aqui em São Paulo, Embu das Artes, em qual dia? Vai ser dia 26 e 27 né? de junho. Sim, muito bem. Legal, parabéns pelo projeto. A gente vai falar agora sobre um outro tema, aqui programa Gente que Fala, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, Altivia, TV da internet e também redes sociais. Vamos falar de moda, gente, moda de alto luxo, que vai além da beleza e do glamour. O segmento hoje prioriza o reaproveitamento das peças, visando a sustentabilidade e os bons negócios. Quem possui uma bolsa de uma desejada grife, por exemplo, tem hoje uma fonte de ganhos, pois o aluguel dessa bolsa pode render de 4% a 5% do seu valor. E o mesmo vale para vestidos, óculos de sol, blusas e calças. E o mundo do acesso e da economia circular, ou o refashion, já caiu nas graças das mais famosas, incluindo até mesmo as princesas Kate Middleton e Meghan Markle, né? São as esposas aí do príncipe Harry e príncipe William, né? Um excelente nicho de negócio, hein, Bel? Conta pra gente. A gente, na verdade, eu percebi isso há mais de uma década, como é que a gente poderia repensar o acesso à moda de um jeito que a gente permitisse o compartilhamento, né? Uma vez que a gente usa tão pouco as coisas que a gente compra, né? As pessoas usam 20% das suas roupas 80% do tempo. Então, tem algo errado com a forma como a gente vem oferecendo produtos e, do outro lado, como a gente vem consumindo esses produtos, né? Então, a gente traz uma outra possibilidade, que é a possibilidade do aluguel, do acesso, né? O nosso mote é: alugue o que for usar pouco, compre o que for usar muito, né? Se a gente usa tão pouco as peças, várias coisas a gente nem precisava ter comprado. E a gente traz esse excesso, né? Esse excesso de produção, esse excesso, a gente consome 400 vezes mais do que a gente consumia há 2 décadas, né? E a gente começa a entender o porquê desse impacto, né? O porquê na indústria da moda ser uma das mais poluentes do mundo. A gente propõe que a gente tenha uma visão de responsabilidade com a posse, né? Se a gente vai ter algo, a gente vai ser responsável pelo uso, pelo cuidado,
pelo reparo e depois pelo descarte. A gente traz uma nova perspectiva, que é essa possibilidade de você compartilhar. Então, um item que ia ser usado uma única vez, o nosso índice de compartilhamento é 8. Então, a gente compartilha, em média, com 8 pessoas diferentes. Então, olha que legal a gente ter essa possibilidade, né? E a gente, né, trouxe isso com a tecnologia para a gente poder ter esse efeito, ter essa escala, né, no negócio. Então, a gente poder atender a todo o Brasil e uma pessoa em São Paulo ter uma peça que ela não está usando a maior parte do tempo, deixar disponível numa plataforma e alguém, né, do Ceará poder alugar, usar essa peça, compartilhar com essa pessoa e depois devolver. Então, esse é o propósito que move a gente, né? Esse propósito de compartilhar coisas boas, estimular um consumo de coisas de melhor qualidade, que possam ser usadas mais vezes, compartilhadas, e uma plataforma que permite que você, do outro lado, teste produtos, né? Teste não só no seu corpo, mas na sua vida, se cabe na sua vida, ter aquilo para sempre. Quem define o valor do aluguel de cada objeto que vai ser alugado ali, que vai servir a alguém em algum momento? Como é que isso é feito? A gente define, a plataforma define, baseado, né, em dados. A gente, por ter desenvolvido essa plataforma internamente, uma tecnologia proprietária, a gente consegue ter acesso a muitos dados que fazem com que a gente tome decisões mais acertadas para aquele momento, né? Então, a gente está em constante evolução, porque esses preços evoluem também ao longo do tempo. E aí, com isso, a gente até começou a observar que a gente tinha uma fintech, né? Tinha uma visão de veículo de investimento dentro do nosso negócio. Então, a gente começou a criar espécies de clubes de investimento em bolsas, em roupas de esqui, em peças que tinham uma alta rentabilidade. Então, a gente começou a captar investidores para adquirir essas peças, muitas vezes second-hand, ou peças que seriam descartadas em marketplaces, em plataformas de luxo, e trazer essas peças para compartilhamento, rendendo, né, um dinheiro, né, trazendo uma renda considerável para as pessoas que investiram nelas, e, do outro lado, trazendo o acesso, né, as pessoas não precisando gastar para essas peças, mas ao mesmo tempo querem acessar, e não precisando ir comprar uma peça que vai ser descartável porque é de baixa qualidade, vai ser usada uma única vez e depois vai ser jogado fora. O que as pessoas mais disponibilizam? Roupas, calçados, bolsas, acessórios diversos? A gente parte do princípio, na nossa curadoria, da base da qualidade. A gente precisa ter peças, coisas boas, coisas que vão durar, né? Coisas que podem ser compartilhadas. Bolsas é natural, né? Óculos, a gente tem parcerias com uma ótica que disponibiliza os óculos de sol e de grau. Então, você pode, por exemplo, alugar um óculos de grau, no seu grau, usar durante 3 meses e, no fim, você vê se faz sentido comprar e ter e ficar com aquele modelo, ou devolver e trocar por outro. Então, a gente tem uma variedade de produtos ali. O esqui, por exemplo, né? Faz sentido morar no Brasil e ter roupa de esqui parada no armário, né? Se eventualmente for fazer uma viagem, aluga uma peça legal, usa, né? Usufrui, curte momentos e não se preocupe com cuidar depois, porque cuidar dá trabalho. Se não estiver disponível para cuidar, é melhor não ter, né? Esse é o nosso conceito aqui. Como é que o termo de responsabilidade que a pessoa assina ao alugar essas peças, até para cuidar direitinho disso e devolver da maneira como recebeu? A gente tem dos dois lados, né? A gente é um marketplace, é uma plataforma marketplace, então a gente tem a relação com quem deixa, né? E a relação com quem aluga. Com quem deixa, existe um contrato, né? Estabelecendo, organizando a relação, né? E nesse contrato tem as regras, né, do jogo, e do outro lado também a mesma coisa. Então, quem aluga tem uma noção de que a gente propõe que você cuide da peça como se estivesse pegando emprestado de um amigo. Então, e 99% das vezes as coisas vão muito bem, né? Quantas vezes você estraga uma roupa sua? Muito pouco. Então, isso se reflete também na nossa plataforma. Então, a gente proporciona esse acesso parte de um princípio que a pessoa tem que ter um mínimo de cuidado, mas usar sem preocupação também.
Como é que vocês lidam, Bel, com uma questão comportamental? Porque tem muita gente que não empresta, não doa, não vende absolutamente nada, porque tem muito ciúme daquela peça, enfim. E ela pode ser convencida, né, claro, a colocar isso tudo na plataforma e fazer renda disso. Então, como é que vocês lidam com essa questão comportamental? Sim, esse é o maior desafio, né? A gente vem trabalhando isso, fazendo um trabalho de formiguinha há mais de 10 anos, e eu acho que o maior aliado... A gente teve, na verdade, 2 momentos que foram muito interessantes para esse tipo de negócio. Um deles é a geração Z, né? Que é uma geração que compartilha tudo, né? E compartilha na internet. A internet é o lugar onde eles compartilham as fotos, eles compartilham comentários, opiniões, vídeos, memes, enfim, é um lugar onde se compartilha as coisas e os conhecimentos. E ali é mais do que natural que também se compartilhem as coisas, né? Uma roupa, uma bolsa, um evento. Os eventos são clicáveis, né? Os eventos, eles são registrados ali e eles ficam registrados e compartilhados. Então, é muito natural para essa geração a visão do compartilhamento. Então, alugar não é algo estranho para a geração Z, né? A gente teve na pandemia, a gente muito tempo em casa, percebeu que a gente estava cercado de coisas e coisas que não usávamos, né? Como que coisas ocupando espaço que poderia liberar e se transformar num espaço de exercício, um espaço de meditação, um escritório em casa. Então, as pessoas olharam para os seus armários, olharam para tudo que elas tinham e viram que elas tinham uma possibilidade de negócio, né? Uma possibilidade de empreender ali dentro de casa. Então, a gente teve alguns fatores que aceleraram essa visão, né? E de certa forma, impulsionaram negócios como o nosso, né? De visão de compartilhamento, de entender que a gente não precisa ter tudo, a gente pode acessar de um jeito legal, usar, ir para uma festa, devolver e resolver o problema. Tem app e site ou só app? A gente tem um site que é responsivo, né? Então ele tem uma navegação mobile muito boa no celular, que é o bowbags.com.br, no Instagram bowbags. Então ali as pessoas, né, compartilham suas fotos, compartilham, né, como que elas se arrumaram, como que elas montaram aquilo. E a gente tem o fator ESG, né? O fator dessa visão maior de impacto, de sustentabilidade, essa preocupação maior que a gente, né, novas gerações, mas todos nós temos com o impacto do que a gente consome. Então, negócios como o nosso, que repensam isso, vão ser o diferencial para o varejo no futuro. Gente, o nosso tempo está terminando, mas dá tempo aqui para uma pergunta. Mona, chegou para você aqui da Fernanda Santos, ela está com a gente no YouTube. Ela quer saber sobre o seu livro Perfume Azul, Rock e Transgressão na Fortaleza dos anos 70. Que será lançado em junho. Ela quer que você fale um pouco a respeito. Bem breve, porque o tempo está no aperto aqui. Está fechado o seu áudio, Mona. Agora sim. Ok. Tinha se desativado aí por vocês, tá? Ok, Fernanda, não sei se ela está em Fortaleza, mas deve ser lançado na 3ª semana de junho, né? E a gente vou avisando nas redes sociais e tudo, mas é da coleção da Fundação da Fundação Valdemar Alcântara, coleção de livros sobre Fortaleza. Então Perfume Azul, Rock e Transgressão na Fortaleza dos anos 70, o livro da Mona Gadelha. Que é da minha dissertação, a adaptação da minha dissertação de mestrado no curso de comunicação. Muito bem, gente, vamos nos despedir então, faltando 2 minutos para 1h da tarde, um agradecimento a vocês pela participação em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, nessa conversa super legal, super cultural de sexta-feira. Estiveram com a gente Mona Gadelha, cantora, compositora, jornalista e produtora cultural. Ela é coordenadora do Laboratório de Música da Escola Porto Iracema das Artes, do Instituto Dragão do Mar, diretamente lá de Fortaleza com a gente. Andressa Pires Gonçalves, está aqui em São Paulo, é gestora de eventos, produtora de eventos culturais na Cepar Cultural. Bel Braga, empreendedora, criadora da plataforma Closet Bowl Bags, está no Rio de Janeiro. E o Yannick Delas, produtor cultural, cantor, compositor, guitarrista, proprietário do Centro Cultural
África. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Escavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você do outro lado, ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência ao longo de toda essa semana. Você fica agora aqui na programação da Rádio 365 com o Lucas Neto, ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade. A gente volta na segunda, a partir do meio-dia, aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias, ao TV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Um abraço a todos, bom final de semana. Tchau.